Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente entre nós. Para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer a leitura de preparo do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A mensagem do capítulo 144, com o título Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. E Emmanuel diz o seguinte: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Emmanuel. E agora convido os companheiros para que juntos possamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, de infinita sabedoria. Agradecendo primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui, nos conectando, nos encontrando, mesmo de forma virtual, com as nossas mentes e os nossos corações unidos em prol de um só ideal, que é o bem comum. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de encontrarmos nessa encarnação essa doutrina tão consoladora para todos nós, que é o Espiritismo. Agradecemos pelo amparo do dia a dia, agradecemos pela bênção e pela proteção dos nossos queridos guias e mentores espirituais. Pedimos a Deus que possa nos sustentar na tarefa de hoje e que todos nós possamos buscar a paz e a serenidade para agirmos da melhor maneira possível no nosso dia a dia, para encontrarmos o nosso crescimento e a nossa evolução moral e espiritual. Que Deus possa estar sempre conosco e que essa paz se mantenha em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, no nosso estudo de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre o capítulo 9, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é onde Kardec traz para a gente uma reflexão muito interessante sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, Kardec ele traz para a gente essa reflexão para a gente realmente começar a perceber, começar a entender o quanto as nossas trocas, sejam com os encarnados e os desencarnados, elas são importantes na nossa vida. O quanto realmente essa influência ela acontece, ela ocorre, e quais são os benefícios ou os malefícios que essas influências podem também estar trazendo para a nossa vida, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes. Então, nós vamos aí refletir juntos sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Só que antes da gente trazer essas questões aqui para a nossa reflexão,
a gente precisa lembrar alguns pontos da nossa jornada, da nossa caminhada. Nós precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais e estamos aqui encarnados no planeta Terra. Precisamos lembrar que o planeta Terra é sim um planeta de provas e expiações, como nos traz essa orientação à espiritualidade superior. Um planeta de provas e expiações é um planeta onde a sua maior característica é que o mal sobrepõe o bem. E um planeta de provas e expiações, ele funciona como se fosse um planeta hospital, um planeta escola, onde nós encarnamos nesse tipo de orbe, nesse tipo de planeta, para justamente buscarmos aí o nosso progresso espiritual através das vivências, através das experiências que nós passamos no nosso dia a dia. Quando falamos de progresso espiritual, a gente lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo da verdadeira propriedade. O que é a nossa verdadeira propriedade? É, na verdade, adquirir conhecimento, inteligência e o desenvolvimento das nossas qualidades morais. Então, quando a gente fala de progresso espiritual, quando a gente fala de evolução espiritual, nós estamos falando na busca por conhecimento, no desenvolvimento da nossa inteligência e no desenvolvimento das nossas qualidades morais, das nossas virtudes, deixando para trás os nossos erros, os nossos vícios, as nossas mazelas, superando-os, vencendo-os, para que a gente possa adquirir essas virtudes. Então, o nosso objetivo em um planeta de provas e expiações, o nosso espírito enquanto espíritos imortais, o nosso objetivo enquanto espíritos imortais é estarmos aqui encarnados diante desse processo, um processo de desenvolvimento espiritual, um processo que através das experiências, através das existências, nos dá a oportunidade de desenvolvermos essas habilidades morais e espirituais. Existências essas, ora no plano espiritual, ora aqui encarnados no plano material, para buscarmos, através dessas trocas, através dessas experiências do dia a dia, o desenvolvimento dessas habilidades, o desenvolvimento das nossas capacidades espirituais. Como dissemos, a exemplo de uma grande escola, temos aqui no planeta Terra os nossos mestres, os nossos professores, os nossos instrutores, os nossos guias, orientadores e temos também as nossas provas. Como toda escola, nós precisamos passar por aqueles períodos letivos, aqueles períodos de aprendizado e quando termina aquele período, logo vem a prova para testar os nossos conhecimentos adquiridos naquele período. E a nossa vida aqui no planeta Terra não é diferente. Nós estamos aqui buscando essas habilidades, esses conhecimentos, desenvolver a nossa inteligência. E quando falamos de desenvolver a nossa inteligência, não é apenas a nossa inteligência racional, a nossa inteligência cognitiva, mas desenvolvermos também a nossa inteligência espiritual, desenvolver a nossa inteligência emocional, porque todas elas são importantes nesse nosso grande conjunto, né, que é o nosso ser, o ser pleno, o espírito imortal. Ele não é apenas razão, apenas consciência cognitiva, mas ele é também emoção, é espiritualidade. Então a gente precisa aprender todos esses mecanismos para que a gente possa sair dessa escola terrena um pouco melhores do que quando a gente entrou aqui, do que quando a gente encarnou. Então a gente está nessa escola diante aí de várias oportunidades, diante de várias situações que são positivas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Esse é o nosso maior objetivo nessa escola da vida. Só que nessa escola da vida, as provas que nós falamos, as provas que nós citamos, não são provas realizadas ali em um caderno, em uma folha. As provas que nós realizamos, elas estão ligadas diretamente à nossa convivência. As nossas provas, elas se dão diretamente na nossa inter-relação com o outro,
nas nossas conexões com o próximo, nas nossas trocas que nós realizamos com os outros irmãos. São as nossas maiores experiências de aprendizados e provas, essa nossa conexão, essa nossa convivência com os outros. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec traz ali sobre as leis divinas, as leis naturais, e ele fala sobre a lei de sociedade. E ele diz que a lei de sociedade está diretamente ligada à lei de progresso. Por quê? Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos conviver uns com os outros, porque somente através desse relacionamento, somente através dessa convivência, dessa troca, nós teremos a possibilidade de desenvolver as nossas capacidades espirituais. Por isso que Deus nos criou com essa capacidade que nós temos de nos conectarmos. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós precisamos socializar. Nós precisamos estar em contato uns com os outros. Nós precisamos estar convivendo uns com os outros. Porque é justamente nessa experiência da convivência que nós vamos desenvolvendo aí virtudes, que a gente vai também desenvolvendo o autoconhecimento através da observação do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes com o outro. E nessa troca, nessa convivência, nesse interrelacionamento, nós somos ali convidados diariamente a estarmos nos percebendo para ver como eu ajo com o outro, como eu reajo diante do outro, como eu interajo com o mundo e com as pessoas à minha volta. E através dessa observação, através dessa autoanálise, nós temos a capacidade de buscar esse autoconhecimento, de entendermos, de compreendermos o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar, o que eu preciso modificar, o que eu preciso abandonar, deixar de lado e o que eu preciso potencializar, o que eu preciso criar dentro de mim. Então é justamente nessa troca, nessa convivência, nas experiências do interrelacionamento que a gente vai se descobrindo, que a gente vai se entendendo, se compreendendo para realizar essa jornada que nós precisamos realizar, que é a jornada da reforma íntima, a jornada da transformação moral, a jornada do progresso espiritual. Então essa jornada só é possível através da troca, através da convivência, através do nosso interrelacionamento uns com os outros. E essas relações, e essas trocas, e essas experiências, elas não se dão apenas no nível de encarnado para encarnado, não se dá apenas no nível material, apenas entre nós que estamos aqui, nos vendo, nos percebendo, nos enxergando, convivendo, apenas no nosso ambiente familiar, apenas no nosso ambiente profissional, apenas no nosso ambiente religioso ou apenas na comunidade que eu estou inserido. Essa troca também se dá a nível espiritual. Essa troca também se dá com os nossos irmãos desencarnados. Irmãos esses que são queridos, que são próximos, que temos afinidade positiva, simpatia, e também se dá com aqueles irmãos que somos menos afins, aqueles irmãos que de certa forma, nessa longa jornada que temos existencial, podemos aí ter colaborado de forma positiva ou negativa em suas vidas, em suas existências, e que a gente acaba mantendo algum elo de forma negativa. E também com os irmãos desencarnados, que é aqueles que nós mantemos elos positivos. Então nós temos aí nessa grande estrutura da nossa vida, essa grande estrutura social de interrelacionamento entre encarnados e desencarnados, uma gama imensa de pessoas, de espíritos que nós convivemos diariamente. E aí a gente precisa entender o quanto é complexo esse nosso aprendizado existencial. O quanto é complexo a nossa vivência, o quanto é complexo o nosso dia a dia. E a gente acaba percebendo que o mais complexo aprendizado existencial, na verdade, é lidarmos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos,
com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, o mais complexo, diante de tudo isso, é nós lidarmos conosco mesmo. Os maiores relacionamentos, que a gente possa ter na vida, ele às vezes não é tão desafiador quanto nós nos relacionarmos bem conosco mesmo. Porque para nós nos relacionarmos bem conosco mesmo, primeiramente nós temos que nos conhecer. A gente tem que começar a compreender quais são os pensamentos que estão mais presentes na nossa mente, quais são as emoções que mais nos assolam, quais são os sentimentos que muitas das vezes estão presentes no nosso dia a dia, quais são os comportamentos que são positivos e quais são os comportamentos que são negativos para essa nossa jornada de crescimento e evolução espiritual. É a gente começar a perceber o que mais me incomoda na minha personalidade, o que mais me incomoda nas minhas atitudes com o outro. E através dessa busca de autoconhecimento, de autoanálise, a gente vai se conhecendo verdadeiramente para buscar melhorar o relacionamento conosco mesmo. Porque o primeiro relacionamento que nós temos é conosco mesmo e depois com o outro. Então, se eu não tiver um bom relacionamento comigo, como que eu vou exteriorizar um bom relacionamento com o outro? E aí, quando a gente começa a perceber o quão complexo a gente é, enquanto espíritos imortais, enquanto seres humanos aqui encarnados, a gente começa a perceber, a gente começa a entender e desenvolver um olhar de que realmente nós precisamos buscar desenvolver essa inteligência, buscar desenvolver, adquirir esse conhecimento, para que a gente consiga então aprimorar, criar e desenvolver as nossas qualidades morais, para que a gente possa ir evoluindo, para que a gente possa ir crescendo, para que a gente possa ir se melhorando. E além dessas questões, de autoconhecimento, de autoanálise, de autopercepção, a gente tem que entender também isso que Kardec traz para a gente, que ele fala sobre a influência oculta dos espíritos na nossa vida. Por que uma influência oculta? Às vezes, hoje, atualmente, nós temos aí até uma nova profissão que nasceu, que foi gerada, por causa da internet, que são os influenciadores, os influencers, que a gente vê por aí na internet. E qual é o papel dessas pessoas? Qual é a função? Qual é o objetivo delas? É eles se tornarem realmente exemplos, modelos a serem seguidos, para que eles possam estar ali influenciando, compartilhando as suas ideias, o seu estilo de vida, os seus pensamentos, as suas crenças, influenciando outras pessoas, influenciando pessoas que os seguem a praticar aquilo, a vivenciar daquela forma, a passar por experiência ou ter experiência como eles tiveram. Então esse é a função do influencer ou do influenciador. Essa então é uma influência que a gente está percebendo, que a gente está vendo, Mas qual é essa influência oculta? Então, da mesma forma que nós temos aí os influencers da internet, nós temos também os influencers do plano espiritual, do mundo espiritual. Nós temos também vários irmãos desencarnados que já fazem esse papel, que já atuam dessa forma aí desde que o mundo é mundo, não é verdade? Então nós temos aí no plano espiritual os influenciadores para o bem, para o crescimento, para o desenvolvimento da população, da humanidade, de todos nós, mas também nós temos aqueles influenciadores que não estão de acordo com essa lei de progresso, que não estão de acordo com o bem, que não querem propagar essa luz, então eles tendem também a influenciar ao tipo de pensamento deles, ao tipo de crença deles, que às vezes eles agem não para a felicidade geral da nação, mas agem ali de uma forma egoísta, de uma forma baseada no orgulho, no egoísmo, na vaidade, baseada no medo, baseada na raiva, na ira, para influenciar de forma negativa nós, encarnados, que estamos aqui. Por isso, Kardec traz essa reflexão da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. São sugestões que são passadas para nós, que são introduzidas em nossa mente de uma forma que às vezes a gente nem percebe,
de uma forma que às vezes a gente aceita, a gente acata aquela sugestão, aquela ideia, aquele pensamento e a gente nem percebe, porque ela é dada às vezes de uma forma muito sutil. Então essas influências ocultas, elas podem nos direcionar para o bem ou elas podem nos direcionar para atrasar ainda mais a nossa jornada. Por exemplo, nós comentamos anteriormente que nós estamos aqui para buscar moldar os nossos comportamentos. Temos comportamentos negativos ainda que queremos mudar, que queremos transformar, que queremos abandonar e vencer. Hábitos negativos, comportamentos negativos, atitudes negativas que ainda queremos mudar, que queremos nos melhorar. Então, esses influencers aí espirituais, eles nos conhecem muito bem. Eles conhecem os nossos pensamentos, eles conhecem as nossas atitudes. Aqueles que querem nos influenciar de forma positiva, eles vão nos sugerir força, coragem, ideias positivas, nos sugerir maneiras da gente vencer aquele comportamento, nos sugerir maneiras de nós nos conectarmos cada vez mais com o bem, para que a gente tenha força, para que a gente tenha ali um amparo, para que a gente possa vencer aqueles comportamentos negativos. Então nós temos aí uma influência muito positiva sobre nós. Porém, da mesma forma, aqueles irmãos aos quais estão, de certa forma, afastados desse bem, afastados dessa luz, afastados da lei de amor, eles também têm a sua influência sobre nós, só que a influência deles é uma influência negativa. Então, eles, ao invés de nos estimular uma mudança de atitudes e de comportamento para a gente vencer aqueles hábitos negativos, pelo contrário, eles acabam estimulando ainda mais as nossas questões íntimas, os nossos pendores, as nossas más inclinações, para que a gente continue praticando aqueles atos, para que a gente continue vivenciando aquele padrão negativo, para que a gente continue interagindo ainda diante daqueles comportamentos, daquelas atitudes, daqueles pensamentos que nos prejudicam. E eles, infelizmente, se felicitam de perceber que eles conseguiram, através das suas sugestões, através da sua influência, nos mantermos ainda cativos naquela situação, naquele estado espiritual. Então a gente começa a se perguntar, mas realmente os espíritos têm grande influência assim sobre nossas vidas? Então Kardec questiona justamente isso na questão 459 da espiritualidade. Kardec diz: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta da espiritualidade: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só o que a espiritualidade nos traz. A influência dos espíritos na nossa vida é tamanha que muitas das vezes são essas influências, são essas sugestões que nos dirigem. Que nos dirigem o quê? Que nos dirige os nossos comportamentos, que dirige os nossos pensamentos, que dirige as nossas palavras, que dirige as nossas atitudes. Aí a gente começa a se perguntar, mas poxa vida, será que a gente não tem o livre-arbítrio de agirmos por conta própria? E essa questão do livre-arbítrio, ela é muito interessante, porque nós temos sim o livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio é o nosso maior poder, é o poder de escolha, é o poder de decisão. Porém, o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo com o ser. O livre-arbítrio, ele vai se expandindo, ele vai crescendo, ele vai se aprimorando, ele vai se desenvolvendo à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos tomando consciência de quem somos verdadeiramente, à medida de que nós vamos expandindo a nossa consciência para entendermos que nós somos espíritos imortais. Quanto mais a gente vai se espiritualizando, quanto menos influência da matéria nós vamos sofrendo, quanto mais a gente vai deixando para trás esse ser muito material e a gente vai desenvolvendo essa visão e esse comportamento, essa atitude, esse estado de espírito do ser mais espiritualizado, mais o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Então, quanto mais nós estamos ligados à matéria,
quanto mais nós estamos conectados à questão material, é como se o nosso livre-arbítrio ainda estivesse, de certa forma, velado. Por quê? Porque a gente acaba abrindo brechas a sermos muito influenciados pela matéria. Então a matéria acaba nos direcionando para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, e aí a gente está deixando de lado o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Nós estamos então abrindo mão do comando das nossas vidas para sermos comandados por essas influências materiais. E isso é muito comum, é muito comum. Quando a gente fala das questões materiais, é fácil da gente perceber o quanto nós somos influenciados pelos noticiários, o quanto nós somos influenciados pelo marketing, pelas empresas, pelas indústrias, pelos comerciais, quanto nós somos influenciados pela própria internet, como nós somos influenciados às vezes pelo meio onde nós estamos inseridos, como nós somos influenciados muitas das vezes pela família, pelo nosso ambiente familiar, como nós somos influenciados às vezes no ambiente que a gente está profissional. Então a gente recebe muita influência o tempo inteiro. Não sei se já aconteceu com você, de às vezes você comprar alguma coisa, seja uma roupa, ou o que for, um objeto, e você não ter aquela necessidade realmente de comprar aquilo, mas você se viu tão envolvido que acabou comprando, adquirindo aquele produto, e quando você percebeu, você parou para pensar, quando você tomou consciência, você falou, eu nem precisava disso aqui, acabei comprando isso aqui. E o que te motivou a comprar? Foi o seu livre-arbítrio? Você quis comprar aquilo? Provavelmente não. Provavelmente você foi influenciado. Foi criada uma necessidade para você adquirir aquele produto. Então, nós sofremos sim muita influência do meio ao qual nós estamos inseridos. Nós estamos recebendo influência do planeta que nós estamos inseridos. Nós estamos recebendo influência da comunidade onde nós estamos inseridos, da família, dos amigos, do ambiente profissional, das mídias sociais. Então nós recebemos sim muita influência na nossa vida. Então até que ponto nós estamos agindo com o livre-arbítrio, com o poder de escolha, com o poder de decisão, e até que ponto eu estou sendo dirigido por essas influências. É isso que Kardec traz para a gente nessa questão, quando ele fala que os espíritos influenciam tanto na nossa vida ao ponto deles nos dirigirem. Então, até que ponto nós estamos tomando consciência das nossas atitudes? Até que ponto nós estamos tomando consciência das nossas palavras que estão saindo da nossa boca? Até que ponto nós estamos tomando consciência das emoções que eu estou sentindo, dos pensamentos que estão passando pela minha cabeça? Até que ponto eu estou realmente comandando a minha vida? Sabendo que Deus deu esse grande poder para todos nós, o poder da escolha, o poder da decisão. Mas a gente sabe que as melhores escolhas que nós vamos fazer, as melhores decisões que nós vamos tomar, serão escolhas e decisões conscientes. Então a gente precisa tomar consciência da nossa vida. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós viemos para esse planeta, por que eu estou inserido na minha família, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver. Então essa tomada de consciência vai fazer com que a gente expanda o nosso olhar e que a gente vai desenvolvendo aos poucos nosso livre-arbítrio, tomando melhores decisões, fazendo escolhas melhores, não é verdade? E aí quando a gente começa a gerar esse conhecimento de nós mesmos, esse entendimento de nós mesmos, a gente vai começar a perceber essas influências que vão chegando também na nossa vida, né? A gente vai começar a perceber também essas influências tanto da matéria quanto essas influências também espirituais. A gente vai começar, através desse acionar o nosso radar, né, interno, acendendo aquela luzinha da consciência, para começar a perceber até que ponto esses pensamentos são meus, até que ponto esses sentimentos são meus e até que ponto são pensamentos que estão vindo de outras mentes, são sentimentos que estão sendo irradiados aí de outras situações, né? Porque na verdade a transmissão do pensamento
do desencarnado para o encarnado, até mesmo do encarnado para o encarnado, ele acontece com muita facilidade, com muita facilidade. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, capítulo 27, Kardec ele traz para a gente um item que fala sobre a ação da prece, e ele fala da transmissão do pensamento, e ele diz aqui para a gente o seguinte, olha só, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Olha só o que Kardec traz para a gente nessa parte. Então é muito fácil, é muito sutil, é muito simples com que os espíritos influenciem na nossa vida através do pensamento. E é tão simples, por quê? Porque eles podem ali criar pensamentos, né? Criar sugestões mentais que eles queiram atingir, né? Mas eles podem também aproveitar as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos. Às vezes nós temos um pensamento que não é legal, um pensamento às vezes que é meio autodestrutivo, um pensamento às vezes com emoções negativas, com sentimentos negativos. E esses espíritos, às vezes, que querem atrapalhar a nossa jornada, o trabalho deles é perceber essa nossa programação mental e começar a sugestionar, a nos influenciar naqueles próprios pensamentos que já estão presentes na nossa mente. Pensamentos que nós estamos gerando, pensamentos que nós estamos criando. E eles apenas potencializam aquele pensamento. E aí a gente começa a agir, a gente começa a se comportar. Por quê? Porque todo pensamento gera uma emoção, um sentimento, que vai gerar um comportamento, vai gerar nossas atitudes, nossa comunicação, verbal ou não verbal, nossas atitudes, nossas ações. E aí a gente vai ter um resultado de tudo isso. Então a gente começa a observar a nossa vida, a gente começa a olhar para a nossa vida. E aí a gente começa a olhar para cada área da nossa vida, quais são os resultados que nós estamos tendo. Qual o resultado que eu estou tendo na minha vida pessoal? Qual o resultado que eu estou tendo na minha vida profissional? Qual o resultado que eu estou tendo na minha vida, às vezes, conjugal? O resultado que eu estou tendo na minha vida religiosa? Então, observando o resultado, a gente vai saber como andam os nossos pensamentos, porque o resultado vai estar congruente com os nossos pensamentos. Aí a gente vai começar a observar e a gente vai começar a perceber, falar, opa, se tem alguma coisa errada, se os meus resultados estão negativos, a gente começa a se perguntar, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para mudar esse resultado? O que eu preciso plantar para colher um resultado diferente? Aí a gente vai começar a perceber quais são os pensamentos que estão na nossa mente. E se for pensamento vindo de fora, que está alimentando essas coisas negativas, a gente vai ter a possibilidade de cessar, a gente mudar o nosso padrão vibratório, a gente mudar o nosso pensamento e começar a se vincular com algo que seja positivo, que seja benéfico para a gente. Porque Kardec ele pergunta aqui para a espiritualidade, por que Deus então permite que os espíritos nos excitem para o mal, né? Nos sugestione para o mal, nos influencie para o mal? Como a gente falou no início do nosso estudo, nós estamos inseridos num planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações, a sua característica é o mal sobrepor o bem. Então nós vamos ser provados diante do mal, nós vamos ser provados diante das circunstâncias negativas. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Para que a gente desenvolva as nossas habilidades, para que a gente desenvolva as nossas capacidades, para que a gente possa realmente tomar como instrumento essas situações e potencializar a nossa vida, e potencializar a nossa jornada, a nossa experiência, desenvolvendo então a nossa fé, a nossa confiança,
desenvolvendo então a nossa coragem, desenvolvendo então a nossa constância de seguirmos nesse propósito do bem. E aí a gente pergunta, mas poxa, se Deus permite que eles nos influenciem para o mal, Deus também nos permite que a gente vença, né? Que a gente vença essas influências. E aí como que a gente pode fazer isso? Aí Kardec pergunta, qual é o meio que nós podemos neutralizar então a influência dos maus espíritos? E olha o que a espiritualidade responde para Kardec: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Olha só, nosso Mestre Jesus lá atrás ele já nos orientava, já nos ensinava que essas tentações são as influências que nós vamos recebendo, são as sugestões que vão sendo direcionadas a nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas debilidades, diante ainda das nossas más inclinações. Então a gente vai buscar conexão, a gente vai buscar afinidade, a gente vai buscar simpatia dos bons espíritos, justamente para nos fortalecer nas nossas aspirações positivas, nos fortalecer nos nossos ideais positivos. Então vai ser através dessa nossa transformação moral e nos esforços para domar as nossas más inclinações que a gente vai buscar sempre estar presente sobre a influência dos bons espíritos, na simpatia, nos afinizando com esses bons espíritos, através das nossas atitudes no bem. Então a gente buscar o bem através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos. Todas as vezes que nós manifestamos o bem, nós estamos criando então essa grande proteção à nossa volta. Chico Xavier falava que todas as vezes que nós propagamos o bem, é como se a gente criássemos uma usina de força que nos protege do mal. Então é o que aqui Kardec está trazendo para a gente, a espiritualidade. Então a gente precisa realmente direcionar as nossas vidas para o bem, para o amor, para a paz, porque esse direcionamento, sendo alimentado pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, vai fazer com que a gente se fortaleça e que a gente, claro, crie aí uma egrégora junto com essa espiritualidade de luz, facilitando o trabalho deles também sobre a nossa vida, né? Que assim como os maus querem às vezes nos atrapalhar por inveja, né? E esses espíritos que estão aí com a missão de nos dirigir, de nos guiar, os nossos mentores, eles têm mais capacidade de nos ajudar, mais possibilidade de nos ajudar, porque nós estamos abrindo o campo para recebermos essa ajuda. Eles estão o tempo inteiro conosco para nos influenciar para o bem, para nos sugestionar coisas positivas, para nos impulsionar a continuar seguindo ali aqueles objetivos positivos. Só que às vezes a gente é que se fecha e não percebe, a gente se torna refratário a tudo isso de bom, de belo, de útil, de verdadeiro que eles estão trazendo para a gente. A gente acaba sendo refratário a essas energias positivas. Então, quando a gente faz esse movimento interno de se abrir para o bem, a gente cria possibilidade para nós mesmos de recebermos mais ajudas. Olha só que bacana, né? Então, da mesma forma que Deus ele acaba permitindo essa influência do mal, ele nos dá todas as ferramentas e todos os recursos necessários para que a gente se abra para o bem, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Nós temos essa autorresponsabilidade com a nossa vida. Nós somos autorresponsáveis, precisamos assumir essa autorresponsabilidade. Nós realizamos aquilo que precisamos e que queremos na nossa vida. E aí a gente vai ter realmente as sugestões e as influências positivas ou negativas diante das escolhas que nós estamos fazendo. Então a gente precisa, para se fortalecer cada vez mais na nossa jornada, ter um propósito de vida, ou ter vários propósitos para cada área da nossa vida. A gente precisa ter uma missão, entender a nossa missão. A gente precisa ter princípios, valores. A gente precisa unir a encarnados também
outros irmãos aqui encarnados com os mesmos ideais, com os mesmos valores, para que a gente possa se fortalecer em grupo, para que a gente crie essa unidade de grupo. A gente precisa romper com essas influências negativas e buscar dia após dia as influências positivas, tanto com encarnados quanto com desencarnados. E a gente escolhe isso através das notícias que eu assisto, através dos livros que eu leio, através das músicas que eu ouço, através das conversas que eu tenho. Então a gente tem a possibilidade de escolher conexões mais positivas, vínculos mais positivos, mais saudáveis. A gente tem essa possibilidade. A gente precisa se conscientizar, buscar força e coragem para se afinizar com esse estilo de vida mais saudável, mais feliz, né? Então a gente precisa realmente buscar através de coisas positivas a verdade, o bem, a utilidade, o amor e nos conectarmos com essa força positiva do bem. Porque assim nós vamos realmente nos aproximar a cada dia da nossa evolução e do nosso progresso moral e espiritual. É através dessa vinculação positiva que a gente bloqueia o vínculo e as sugestões negativas, né? Como dizia uma frase que eu li uma vez, não existe o mal, existe a ausência do bem. Então, quanto mais a gente estiver imerso no bem, quanto mais nós estivermos vivenciando o bem, praticando o bem, pensando no bem, falando no bem, mais a gente está se preenchendo. E aí a gente não tem espaço para que esse mal exista realmente, não é verdade? Então, meus irmãos, Kardec ele traz essas reflexões para a gente. Se vocês quiserem aprofundar, eu até sugiro que vocês se aprofundem nesse estudo, que ele é muito bacana, muito interessante. São as questões 459 a 472 do Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa realmente criar aí uma couraça mental e espiritual contra as influências do mal, contra as influências da negatividade, contra as sugestões que não querem que a gente cresça, que a gente evolua. E a gente faz isso através da busca, a busca pelo bem, a prática do bem, a prática da positividade, do otimismo, da alegria, da felicidade, através da vivência, de nos reunirmos, de nos unirmos com pessoas com os mesmos ideais, com o mesmo propósito, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa realmente se fortalecer. A gente precisa um dos outros, a gente necessita de um dos outros, dessa troca. Então, que a gente possa buscar, sim, uma vida mais feliz, mais saudável, através das influências positivas na nossa vida. Então, essa era a mensagem, a reflexão que a gente gostaria de trazer no dia de hoje. Então, para nós encerrarmos, eu convido os irmãos para que a gente possa realizar a nossa prece. Mais uma vez, Senhor, com o nosso pensamento ainda elevado a Ti, agradecemos imensamente essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece, nos orienta, nos ensina, nos conforta e nos consola. Agradecemos imensamente a influência dos bons espíritos na nossa vida. Agradecemos imensamente as oportunidades da prova que o Senhor nos dá no nosso dia a dia para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Agradecemos, Senhor, o amparo dos nossos guias e mentores espirituais, esses irmãos amigos que aceitaram essa árdua tarefa de estarem conosco nessa longa jornada existencial. Senhor, inspira-nos a coragem, a fé, a esperança, o bem, o amor, e que possamos a cada dia, Senhor, buscarmos ser mais úteis a Ti na obra do bem aqui na Terra. Senhor, abençoe-nos a todos nós e a humanidade, derramando o Seu amor, a Sua paz em cada coração em humanidade, encarnados ou desencarnados, que reine o Seu amor e a Sua luz, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, um grande abraço a todos.